Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe. Eu vou passar para vocês agora uma rápida apresentação sobre como a gente pode fazer a apresentação do TCC e também os slides, tá? Isso aqui é um vídeo mais geral e focado também para a universidade que eu trabalho, a Unipar. Mas se você for usar para outra universidade, você tem que olhar lá os critérios que foram estabelecidos e também se tem modelo de apresentação ou modelo de slide, ok? Mas em partes gerais vai ser sempre a mesma coisa. Tá? Vamos começar aqui pelos slides, ok? São três coisas fundamentais para a gente pensar em slides. A primeira que eu gosto sempre de falar e sempre fico repetindo para os meus alunos. Usa um fundo preto ou um fundo escuro, tá? Com letras claras. Aqui é uma questão biológica. Qual que é a situação? Nós temos o olho buscando luz. Então, se você coloca o fundo claro e a letra escura, o olho busca o fundo e não o texto. Se você inverte, coloca um fundo escuro e uma letra clara, o olho vai buscar a letra. Então, facilita a visualização. Tá? Não precisa ser preto, nem letra branca, mas sempre o fundo mais escuro e a letra mais clara vai ajudar na visualização. A segunda coisa dos slides é não colocar texto. Tá? Você não vai pegar um slide e ficar enchendo de coisas copiadas e coladas do artigo, do TCC, da monografia, etc. Você vai colocar somente tópicos. Se você coloca um texto, o seu olho vira um imã e você fica lendo o slide. Então, colocando tópicos, ele vai ajudar você a lembrar o que tem que falar, vai ajudar a seguir um roteiro e você vai fazer a sua apresentação tranquilo. Qual é a exceção que você coloca um texto completo lá? Ou é uma citação direta, que você acha que ela é essencial e quer ler para o público do jeito que foi colocada no livro do autor, ou um artigo, ou alguma situação, um gráfico, alguma explicação que é fundamental que você leia do jeito que foi escrito. Aí você pode colocar lá um artigo de lei, uma citação direta, alguma coisa desse tipo. Tirando isso, você não coloca texto em slide, só tópicos. Tá? O que eu entendo como itens obrigatórios de um slide? Então, você vai colocar lá na apresentação o título do trabalho, o seu nome e o nome do orientador. Tem que ter o objetivo e a metodologia, tá? Os tópicos do desenvolvimento, a conclusão e as referências. Deixa eu colocar aqui. Referências. Ok? Alguns vão colocar a necessidade da introdução. Eu não vejo essa necessidade como obrigatória, porque a introdução ela é mais para apresentar o objetivo, a metodologia e os tópicos do desenvolvimento. Tá? Então você já vai fazer isso com um slide separado. Então não teria a necessidade de ter uma introdução. O que falta para uma apresentação se você não tiver lá a introdução marcada? Vai ficar faltando a contextualização e a justificativa de forma separada. Mas isso você consegue colocar dentro da apresentação. Então eu não vejo a necessidade de colocar uma introdução como item obrigatório de um slide de apresentação. Tá? Mas algumas universidades pedem, algumas têm como modelo, aí fica essa situação de você usar a introdução para apresentar um contexto da pesquisa e também uma justificativa. Ok? Deixa eu mostrar para vocês um modelo de slide aqui. Então, olha só. Nós começamos lá. Aqui é a universidade, esse artigo apresentado no encontro, né? Deixa eu abrir isso. O título é aqui, o autor ou a autora e o orientador, tá? Para você fazer a abertura da sua exposição. O objetivo, você vai escrever, copiar e colar o objetivo aqui, depois a gente vai ver como é que apresenta essa situação. A metodologia também, normalmente de direito é quase sempre a mesma coisa, você pode pôr aqui a metodologia, A questão da introdução que eu falei, que eu não entendo como obrigatória, mas se você for colocar ela aqui, você vai abrir espaço para um contexto da sua pesquisa e por que você acha que essa pesquisa é relevante, tá? E atual. Não adianta ser relevante, mas já foi tratada 10.000 vezes. Então tem que ser um tema relevante e atual para entrar aqui na sua justificativa. O desenvolvimento, você vai colocar tópicos, pode pôr mais de um slide, ou pode pôr todos os tópicos num slide só. Então, o desenvolvimento, a gente trata dessa situação, dessa. Ok? A conclusão, também você vai colocar os tópicos da sua conclusão. E as referências você copia e cola aqui, pode dar mais de um slide e
vai colocar a sua situação. Então esse seria um modelinho básico de slide de apresentação. Tá? O que acontece lá na apresentação? Então, a primeira coisa que eu sempre falo, todo ano eu repito e sempre acontece. Tá? A apresentação não é feira de ciências. Vocês estavam acostumados em ensino médio, outras situações, como feira de ciências, explicar o trabalho por completo. A apresentação de um TCC, a apresentação de um artigo, de um evento, você não explica ele. São duas funções principais. Você mostrar o seu objetivo, ou seja, o que você queria fazer e o que você conseguiu fazer. Então, a apresentação é para você mostrar a sua promessa, o objetivo, e se você conseguiu cumprir essa promessa. É isso que você tem que apresentar. E não apresentar o trabalho por completo, item por item, ficar explicando o que você fez, quais são as partes importantes. Como o desenvolvimento do trabalho é sempre maior, vocês acham que tem que ficar perdendo tempo explicando o desenvolvimento, e não é assim. Tá? Na apresentação, normalmente são 10 minutos, a gente não fica explicando o desenvolvimento. Nós vamos dar ênfase para o objetivo e para a conclusão. Tá? Então, você vai chegar no seu objetivo, não é ler a frase lá do objetivo. O objetivo sempre começa com um verbo, né? Então, depois eu trago um exemplo aqui para vocês do objetivo. Mais concreto para a gente poder ver. Mas você vai ler esse objetivo do jeito que foi colocado no trabalho e depois você tem que explicar esse objetivo. Então, o objetivo é esse, o que eu quero fazer é isso, isso e isso, a pretensão da pesquisa é fazer isso e isso, encontrar essas situações. Aí depois você vai passar pelo objetivo, pelo desenvolvimento, explicando como é que foi feito o caminho da pesquisa. Não é explicar o desenvolvimento, o conteúdo, mas é o caminho do desenvolvimento. E depois lá na conclusão, apesar dela ser menor que o desenvolvimento, você vai perder mais tempo com a conclusão que o desenvolvimento. Porque a conclusão é as situações que você conseguiu concluir a partir do desenvolvimento. Então, na apresentação, você gasta mais tempo com conclusão do que o desenvolvimento. Tá? Então, vamos supor que seja aí 10 minutos, você vai gastar aí um minuto para fazer a apresentação de abertura até chegar no objetivo. Aí no objetivo, por favor, gastem pelo menos 1 minuto, 1 minuto e meio explicando o objetivo, que é a parte essencial da sua promessa na pesquisa. O desenvolvimento, ele é um pouquinho mais extenso no texto, mas na apresentação ele é bem curto. Então você vai passar só pelo caminho que você percorreu e lá na conclusão você vai perder aí uns 5 minutos para explicar cada conclusão que você chegou, abordando itens lá do desenvolvimento. Tá? Então ele fica... o tamanho do texto não é o tamanho da apresentação. Então não é porque o desenvolvimento é maior que ele vai gastar mais tempo na apresentação. E também não é que a conclusão é menor que você vai gastar menos tempo. Aqui nós temos uma situação ao contrário. Professor, mas eu tenho uma questão de desenvolvimento que eu quero trazer que é importante. Se for muito importante e couber no seu tempo, você pode colocar. Mas todas as questões de desenvolvimento ou problemas de pesquisa são dados pela banca depois da sua apresentação. Então, depois da apresentação tem as perguntas. E as perguntas é justamente para que você consiga responder esses questionamentos. Se a banca não perguntar, você não vai fazer esses questionamentos. A apresentação de TCC, de apresentação de artigo, é a situação de dar ênfase ao objetivo e conclusão. Ok? Como o seu slide não vai ter texto, eu recomendo que todo mundo faça um roteiro de apresentação. Você vai pegar um documento e escrever exatamente o que você vai falar no papel. No dia da apresentação, você leva esse papel e fica com ele na mão ou deixa ele na mesa. Se der branco, aconteceu alguma coisa lá na hora e você esqueça de falar alguma coisa ou não consiga, você vai ter um papel na mão e você pode usar aquele papel para se acalmar, dar uma lida nele, vai lendo e consegue finalizar a apresentação. Problemas podem ser que aconteça, normalmente não vai acontecer, está tudo sossegado, você estudou, você fez, tá? Mas pode ser que aconteça. Se acontecer, você tem um roteiro na apresentação. Qual que é a parte fundamental? O roteiro de apresentação não é o artigo e também não é tópico nem coisas escritas para ser bonita. Ele é escrito exatamente do jeito que você fala, porque se na apresentação der um branco, você vai ler o documento e o documento tem que ser como se fosse um diálogo. Então, nós encontramos essa situação assim, assim, assado. Não coloca lá no texto falar disso, falar daquilo, porque daí você chegar na hora, você falar daquilo, não tem como ler. Então você vai escrever
Nós encontramos essa situação, achamos isso, passamos por isso, concluímos assim, assim, assado. Então você escreve no roteiro de apresentação exatamente o que você vai falar no dia, tá? E para acalmar os nervos não tem outra forma, tá? Não adianta fazer curso de oratória, ficar buscando coisas. Para se acalmar é treino, tá? Então prepara seu slide, prepara seu roteiro e treina. Treina sozinho, depois treina na frente do espelho, depois chama uma pessoa conhecida para apresentar para ela e vai apresentando várias vezes até que você tenha domínio daquilo. Se você não treinar, a coisa vai ficar complicada do seu lado, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui que a gente teve no ano passado, vou passar os slides e vou mostrar mais ou menos como é que é a apresentação para vocês. Eu acho é esse aqui. Então lá no começo da apresentação, a banca vai fazer a abertura e vai te dar a palavra. Então o professor orientador normalmente vai falar: agora nós vamos apresentar o trabalho de fulano de tal, o título é tal, você tem 10 minutos, a palavra é sua. Tá? Você vai pegar a palavra, e dentro desses 10 minutos você tem que fazer algumas coisas. Então primeiro é cumprimentar e agradecer a presença da banca e de quem estiver lá na sala. Então agradeço à banca, o professor tal, pela participação e também aos presentes aqui para ouvir a minha apresentação. Você começa dessa forma, tem que fazer essa abertura. O professor já falou o seu título, já falou o seu nome e já falou que ele é orientador. Mas tem que, na sua abertura, você falar tudo de novo. É repetitivo, mas é requisito, tá? Então você vai falar lá: agradeço à banca, aos presentes, o meu trabalho tem o título de tal, vai ler o título, eu sou o aluno tal, e o meu orientador foi tal professor. Aí aqui abre aquela parte do objetivo. Então o objetivo da pesquisa foi analisar a vinculação do IRDR no âmbito processual da administração pública pelo prisma das portarias 487 e 488 de 2016. Aqui nós já temos um erro de português, tem que tomar muito cuidado com a situação. Aqui pelo prisma, e aqui está escrito pelo prima. Tá? Deixei aqui de propósito para vocês verem como aparece lá, você vai fazer a leitura. Então, cuidado dos slides para ter erro de português. O fundo é escuro, a letra é clara. Eu vou com o olho direto no texto, eu não fico com o olho no fundo. Essas cores aqui são optativas, desde que o fundo seja mais escuro e a letra seja mais clara. Tá? E você apresentou o seu objetivo, não é só ler ele, aí você vai explicar. Então, o que nós queremos nessa pesquisa é verificar se o RDR, no campo da administração pública, vai conseguir atingir determinadas situações, exclusivo, pelo prisma dessas portarias. Essa portaria diz de tal coisa, essa portaria diz de tal coisa, então nós queremos verificar se há vinculação do IRDR para a administração pública diante da portaria tal e tal. Então você já vai fazer uma explicação do que você vai querer explicar mais para frente, o que você estava querendo pesquisar. Ok? Então o objetivo não é só leitura, é explicação, porque ele é uma das principais situações que tem que tratar. É ele e a conclusão. Depois da metodologia você pode fazer só a leitura. Se for um trabalho de coleta de dados, uma pesquisa quantitativa e não só qualitativa, aí nós temos que estender mais na metodologia. Mas normalmente aqui no direito a gente não tem essa situação. Aí nós vamos vir ao desenvolvimento. O desenvolvimento vai ficar só tópicos. Então, nós começamos a pesquisa buscando a verificação da teoria da tripartição dos poderes e da função da advocacia geral da União. Também abordamos o incidente de resolução repetitiva, cabível principalmente no artigo 976, que eu gostaria de ler para vocês para ver como é que ficou no novo CPC. Então, desenvolvimento você só vai passando. Eu falei disso, eu falei daquilo, eu falei daquilo. Aqui é uma daquela situação que eu falei, eu quero um artigo e ler o artigo do jeito que foi escrito. Eu coloquei o texto aqui. Se não fosse para ler esse texto, eu não colocava esse artigo do jeito que foi copiado e colado aqui, tá? Para finalizar o desenvolvimento, nós abordamos ainda a natureza jurídica do IRDR, a sua possibilidade de admissão, quem são as partes legítimas e qual é a sua vinculação. Parece estranho, gente, mas o desenvolvimento é exatamente isso. Você vai passando pelas etapas,
falando o caminho que você percorreu. Não é para ficar explicando o que aconteceu em cada pedaço desse, porque a explicação fica aqui na conclusão. Tá? Então, nós concluímos, primeiro, o IRDR está em consonância com os princípios processuais e administrativos. E aí você vai voltar lá no desenvolvimento, no seu texto, não no slide, né? Falando, ó, nós chegamos a essa conclusão por causa disso, disso, disso e disso. Então, você, na conclusão, é que aborda as explicações do desenvolvimento. E não vai fazendo desenvolvimento e depois chega na conclusão só para fazer o fecho. Tá? Na apresentação é ao contrário. Você usa a conclusão para dar a resposta final e diz daí como é que você chegou a ela usando itens do desenvolvimento. Né? Então, o legislador deixou uma lacuna quanto à sua vinculação. Nós não sabemos, então, se existe vinculação de IRDR para a administração pública. Né? Os seus efeitos vão ser assim, porque nós descobrimos assim, 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 assado. Ele vai explicando. Né? As portarias da AGU, que são aquelas portarias que eu abordei lá no título, elas tratam disso, disso, disso. Elas vêm para complementar essa lacuna da legislação, mas podem causar alguns problemas, como a isonomia e a segurança jurídica, que ficarão prejudicadas por esse motivo, conforme a gente fez a pesquisa assim, 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 assado. Ok? Então, nós vamos perder um tempo aqui é a leitura. O desenvolvimento você vai mostrando como foi seu caminho, não precisa explicar o que aconteceu no caminho, e na conclusão, aí sim, você vai perder um tempo aqui, explicando quais são as suas conclusões e por que você chegou aqui a partir do desenvolvimento. Mas o slide vai estar aqui. Tá? Depois você fala, essas são as referências, muito obrigado, e eu fico à disposição da banca para os questionamentos. Com isso, você encerra a sua apresentação, finaliza a sua fala, de preferência dentro do tempo. Eu sei que tem gente que faz pesquisa grande, quer falar muito, mas nós temos alguns requisitos. O poder de síntese, o poder de você conseguir diminuir uma ideia grande num espaço pequeno é fundamental para quem quer trabalhar com direito ou quem quer trabalhar com pesquisa. Tá? Não adianta você fazer uma pesquisa linda, maravilhosa, ter 10 minutos e querer usar 30. Você tem que conseguir fazer esse poder de síntese. Tá? Você faz e depois fica aberto para a banca para os questionamentos. Aí a banca vai conseguir olhar o seu desenvolvimento, olhar outras coisas e abordar questões maiores que você não conseguiu abordar dentro da sua apresentação. Então, o seu objetivo principal numa apresentação de TCC ou de apresentação de artigo em evento é mostrar qual era o seu objetivo, qual foi a sua conclusão e como você chegou até ela. Ok? Fiquem sossegados quanto a essa situação. No mais, gente, é só treinar, faça o seu roteiro, seu slide, converse com o seu orientador, porque ele pode ter algumas questões particulares que ele quer passar, que ele tem costume de fazer. Olhe essas questões da universidade, se tem alguma regra específica, mas no geral é isso que eu passei para vocês. Ok? Muito obrigado e boa apresentação a todos.